Olá, turma. Vamos iniciar a nossa aula. Então vamos. Hoje nós vamos começar. Hoje é segunda-feira. Vamos começar com a aula de CHN no livro Vem Voar, nas páginas 54 até 61. O nosso tema de hoje é As famílias são diferentes. Então, começando aqui, olha, Santo André, 14 de junho de 2021, segunda-feira. A leitura diária de hoje, nós vamos assistir ao vídeo As famílias são diferentes. Então, aqui nesse vídeo vai falar um pouquinho sobre os tipos de famílias que existem, né? As famílias igual às nossas, famílias diferentes que outras pessoas têm, tá bom? Então, vocês vão assistir porque tem a ver com a nossa aula. Então, iniciando, primeiro de tudo, vocês vão fazer no caderno o cabeçalho, a rotina e o alfabeto. Terminando, pegue o livro de CHN Vem Voar e abra na página 54. Minha família, capítulo 5, Minha família é assim. Então, olha lá. As famílias são diferentes. Como é a sua família? É grande, é pequena, com muitas ou poucas pessoas? Tem tios, avós, bisavós? Estão sempre por perto? Cada família é de um jeito. Então, olha lá. Nós podemos observar aqui, olha aqui nos retratos, né? Olha, nas fotos, nós podemos observar que tem vários tipos de família. Olha, tem essa família com as duas mães e as duas menininhas. Tem essa família aqui com um casal e os filhos, os 3 filhinhos. Olha, tem esta outra aqui com um casal e um menininho mais novo. Provavelmente são uma família que adotou o menininho, né? Então, são vários tipos de família que nós temos. Aí no número 1 tem assim: a sua família se parece com alguma das famílias representadas nas fotografias acima? Com qual? Então vocês irão observar as fotos e falar aqui embaixo qual dessas famílias que a sua família se parece. Depois aqui, no número 2, após a leitura, faça um desenho completo sobre a sua família e escreva embaixo de cada um quem é quem. Então, olha lá. As pessoas com quem você convive formam sua família, não é verdade? Elas cuidam de você, por isso são muito importantes na sua vida. As famílias são diferentes umas das outras. Elas podem ser formadas por muitas pessoas ou por apenas 2. Então, é assim, tem famílias que são bem grandes, tem famílias que são pequenininhas, tem só o pai, a mãe, o filho, ou a mãe e os filhos, ou o pai e os filhos, né? Tem família que tem pai, mãe, avô, avó, mora todo mundo junto, mora todo mundo perto. Então, e são aquelas pessoas que convivem, que vivem junto com você, né? Então, essa é a sua família. E aí você vai desenhar nesse espaço como é a sua família e embaixo de cada um escrever quem que é. Você desenhou seu pai? Escreve pai. A mãe? Mãe. Aí desenhou você, escreve seu nome, o do seu irmão. Quem tiver morando junto com você, da sua vovó, escreve lá. Tá? Então cada um tem que ter a sua identificação. Olha aqui embaixo, olha, tem o quadro onde estão escritos os nomes, ó, mãe, avó, avô, padrasto, irmã, madrasta, pai, tio, irmão, tia. Então tem algumas palavrinhas aqui para vocês olharem, né? E copiar aqui embaixo de cada um. Seguindo aqui no número 3, após a leitura da professora, responda as perguntas abaixo com a ajuda de um responsável, se vocês não conseguirem sozinhos. Então, cada família tem os seus costumes. As famílias também têm costumes diferentes, né? A minha família tem costumes diferentes, turma, e a de vocês? O modo de preparar a comida, de comemorar as ocasiões especiais, o jeito de se vestir, de falar, de morar, variam conforme a história de cada família.
e de cada comunidade a qual ela pertence, né? Então, observe abaixo as fotografias a seguir. Olha lá, aqui é uma família indígena. Vocês estão percebendo aqui, ó, são os índios, né? Então, eles têm a família deles, né? Provavelmente são bem grandes, é uma família bem grande. E eles têm os costumes deles, né? O jeito de viver deles. Então, já é diferente de outra família que está aqui do lado. Olha lá. Essa família aqui também, olha. Família lá dos Estados Unidos. São muitas pessoas, olha, né? Eles têm uma tradição de assar o peru e celebrar a ação de graças. Então, eles se reúnem, olha, todo mundo junto, né? Tem as crianças, os avós, os papais, as mamães, os titios, todo mundo aqui. Aqui é outra família, olha lá, o papai, a mamãe e a menininha. É lá no Japão. Olha aí a tradição deles, a roupa deles, né? Os costumes de usar os tipos de roupas diferentes dos nossos. Aqui tem outro, ó, o pai e uma criança. Também está lá na neve, né? Então ele está ensinando aqui, provavelmente, os filhos a construir aqui, olha, está falando iglus, né? São aquelas casinhas de gelo, né? Olha lá, bem legal. Aí no número 3, os costumes da sua família são semelhantes aos costumes dessas famílias? O que há de semelhante e de diferente? Então aqui é uma resposta pessoal. Cada um vai colocar a sua resposta aqui. No número 4, cite outros costumes de sua família. Então você vai colocar aqui embaixo também a resposta pessoal. O que vocês costumam fazer? A família de vocês se reúnem, vocês fazem festa, fazem churrasco, costumam fazer almoço juntos, jantar, viajar juntos. Então, o que vocês costumam fazer aqui, a família de vocês? Aí cada um vai vai colocar a sua resposta. Aí outro texto aqui falando sobre as famílias. Então, olha, as famílias mudaram ao longo do tempo. Então, no passado era diferente do que é agora, né? As famílias eram, em geral, assim, mais numerosas, com muitas pessoas, né? As pessoas antigamente, elas costumavam ter mais filhos do que hoje. Então, hoje as pessoas, antigamente, um casal tinha 10, 11 filhos, né? 8, 9. Hoje em dia, as famílias começaram a pensar um pouquinho mais, né, na sobrevivência, e aí começaram a ter menos filhos, né? Porque tudo está mais caro, a gente tem que pensar também no futuro. Então, olha lá, às vezes alguns casais se separam. Nesses casos, os filhos podem morar com um dos pais, ou ainda alguns dias com o pai e outro com a mãe. Então, é uma situação que hoje em dia é normal. Os pais se separarem, né? E um dia o filho vai ficar com o pai, outro dia ele fica com a mãe, uma semana às vezes com o pai, uma semana com a mãe, não é? Então hoje em dia é normal. Hoje em dia a gente é a nossa realidade, nós vivemos assim, né? E aqui embaixo mostra, né? Olha aqui, olha, grande parte das famílias no Brasil é formada por uma mãe e seus filhos. Na outra imagem, olha aqui, alguns casais adotam uma ou mais crianças, né? Então são pais adotivos, olha lá. Às vezes tem algum casal que não pode ter filho, mas adora a criança, então vai lá e adota, vai lá, né, com o juiz, faz um pedido de adoção, e aí eles vão nos abrigos visitar as crianças, até as crianças serem adotadas. Nós temos aqui os pais separados, né? Que eles ainda podem ter mais filhos, né? Com uma outra pessoa, e vocês ganharem, né? A criança ganhar outros irmãos, né, turma? Então, assim, tem várias situações. Às vezes você tem um irmão que é só por parte de pai ou só por parte de mãe.
ainda crianças que vivem em abrigos e orfanatos. Lá elas podem formar uma família com as outras crianças e as pessoas que cuidam delas. Então existem alguns abrigos que acabam sendo uma grande família, né? Porque uma criança se apega na outra, começa a cuidar como se fosse um irmãozinho, uma irmãzinha, né? As pessoas que vivem no orfanato, que cuidam do orfanato, na realidade, a gente acaba considerando como um pai, uma mãe, um tio, uma tia, né? Porque eles cuidam das crianças. E aqui, olha, é, continuando a leitura, olha, toda família tem uma história. Então, você já viu um baú? Sabe para que ele serve? Observe o baú de Francisco. Então, olha lá, neste baú, olha, existem várias lembranças, né? Objetos, olha, um relógio antigo, relógio de bolso, né, que eles falam. Olha as fotos, bem antigas mesmo, a roupa das pessoas, né? Olha o momento que elas estão quando tiraram essas fotos, desenhos, né, objetos. Então, num baú, geralmente numa caixa, a gente costuma guardar várias lembranças do passado. E a vovó, a vovô, geralmente costuma guardar, né? Aqui em casa mesmo, é, a minha mãe guarda bastante coisa do passado, a minha avó guardava bastante coisinhas, objetos, algumas fotos, e ela guardava e depois ela mostrava pra gente e contava a história da família, né? Porque são lembranças da família. E aqui, ó, tá falando aqui, os objetos que Francisco guardou são partes da história dele e das histórias de seus familiares. Por meio desses objetos, podemos conhecer mais sobre o Francisco, e seus pais e seus avós. Essas lembranças ajudam a formar a história de uma família. Então foi igual a Pro falou, né? São objetos, desenhos, documentos, fotos, livros, que nossos avós, nossas mamães, bisavós, né? E nós também, nós acabamos guardando algumas coisas do passado que mostram um pouquinho da nossa família. Então, toda casa tem uma caixinha com fotos, tem um baúzinho, né? Que guarda toda essa história. Continuando aqui na página seguinte, então, a cada família, né? Cada família tem a sua história, ela pode ser contada de várias maneiras. Então, olha lá: fotografias, cartas, documentos pessoais, objetos e pelas memórias das pessoas mais velhas da família. Foi o que a professora disse, né? Número 1, observe as imagens e assinale as respostas corretas. Então, olha lá, aí nós temos aqui, olha, tem uma imagem, ó, número 1, imagem 2, imagem 3. Então, vamos lá, na letra A. Com o objeto número 1, eu posso descobrir, então, olha lá, objeto número 1, o que é isso? Um caderno de receitas da família. Então, tenho o primeiro quadradinho e o segundo quadradinho. Eu vou colocar um X no correto. O que eu posso descobrir com essa imagem número 1? Os hábitos alimentares desta família ou os passeios preferidos dessa família? Então, este é um caderno de receita. Se é um caderno de receita, eu vou pensar bem a resposta que eu vou colocar, tá? Põe um xizinho na correta. Na letra B. No objeto número 2, olha lá, é uma carteira de identidade de um membro da família do já falecido. Eu posso descobrir o que com ela? O sobrenome dessa família ou a rotina dessa família? Então aqui, olha, a carteira de identidade tem todos os dados das pessoas, o nome inteiro, o nome do pai, da mãe, a data de nascimento, que cor que ela era. Então, isso daqui é um registro da pessoa. Então, aqui eu posso o quê? O sobrenome dessa família ou a rotina? Então, pensa bem, está falando de uma pessoa. Na letra C, com o objeto número 3, olha lá, é uma fotografia. E o que eu posso descobrir com essa fotografia? Olha, falando lá que é do ano 1920.
Então, primeiro quadradinho, as músicas que essa família ouvia? Será? Ou quantas pessoas formavam essa família? Olha aqui, olha, tá mostrando aqui, hein? Então, atenção na hora de pôr o xizinho nos quadradinhos. Voltando na nossa atividade, então, olha, página 60, continuando. Escreva os números de pessoas que compõem cada uma dessas famílias. Então, olha aqui, nas imagens, você vai contar quantas pessoas tem na primeira e colocar aqui embaixo. Contar quantos tem nessa e colocar aqui. Depois, nessa terceira imagem, também vai contar e colocar o número aqui. Complete esse pedacinho. A minha família tem... Aí, quantas pessoas tem na sua família? Então, essa resposta é pessoal. Cada um vai colocar quantas pessoas existem na sua família. O número 2. Os pássaros de papel ao lado são chamados de tissurus. A dobradura de papéis para formar figuras é uma arte japonesa chamada origami. A professora de arte, acho até que já trabalhou com vocês o origami, né? Aquela que foi feita a flor para o Dia das Mães. Letra A. Você aprendeu a fazer algo com alguém da sua família? Em uma folha à parte, escreva, faça um desenho ou colhe uma imagem para mostrar o que é. Então, essa parte aqui, é uma resposta pessoal, vocês irão fazer em uma folha, pode ser no caderno, tá bom? Vocês vão escrever o que vocês aprenderam a fazer com alguém da sua família e desenhe para mostrar o que é. Letra B. Quem ensinou isso a você? Escreva o nome dessa pessoa e a relação de parentesco entre vocês. Então, escreva o nome de quem ensinou você a fazer o que você vai registrar aqui e o que ela é sua. Ela é sua tia, ela é sua avó, é seu avô, bisavô. Então, vocês vão escrever aqui nessa parte aqui na letra B. Continuando a última página, aqui 61, vocês irão contornar o primeiro documento que toda pessoa deve ter. Então, vocês vão achar, nós temos aqui, ó, carteira do estudante, RG ou certidão de nascimento. Então, vocês vão circular qual é o primeiro documento que quando um bebê nasce, que ele tem que ter. E por último, aqui o número 4, peça a seus familiares que mostrem uma fotografia antiga da sua família. Faça as seguintes perguntas para ela, ou para ele, né? Letra A. Em que ano essa fotografia foi tirada? Então, a resposta é pessoal. Cada um vai escrever sobre a sua fotografia. Letra B. Quem aparece nessa fotografia? Então, vocês também vão colocar quem são as pessoas que aparecem nessa fotografia. E letra C. O que aconteceu neste dia? Então, também vai colocar. Às vezes é uma festa, um aniversário, alguma comemoração. Então, aí vocês vão perguntar para essa pessoa e irão escrever aqui embaixo. Certo, turma? Então, a nossa aula termina por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar a Pro no privado, tá bom? Beijos e até mais.